Ok? Bem, pessoal, boa tarde. Estamos mais uma vez no nosso estudo. Estamos iniciando hoje o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Agora, uma coisa muito interessante, nós não podemos passar o evangelho, eu vou vir daqui um pouquinho, mas hoje é uma data especialíssima. É aniversário do Livro dos Espíritos, 18 de abril, 162 anos que a doutrina espírita veio à luz. Então, nós estamos privilegiados hoje por essa lembrança, né, que Kardec trouxe, o Consolador prometido para nós, a terceira revelação, e que está aqui sendo para nós o guia nosso, né? 18 de abril de 1857. Hoje, então, 162 anos. Muito novo, pela quantidade de coisa boa que já trouxe para a humanidade, né? Principalmente para nós que somos espíritas, entendendo realmente a mensagem do Cristo através da filosofia espírita. Então, isso é muito importante. Então, a lembrança e ao nosso codificador, onde quer que ele esteja, em que mundo esteja, que ele receba o nosso carinho, a gratidão, o nosso afeto, porque um espírito de muita luz mesmo. Então, a ele, toda a nossa gratidão e nosso afeto. Gente, antes de a gente começar, vamos ver o que é candeia, o que é alqueire, para a gente entender as metáforas de Jesus. Então, candeia é uma luz, uma lamparina, podemos dizer, que coloca. E alqueire é tipo de uma caixa que eles guardavam o cereal, o trigo, tipo uma caixa que também chamava alqueire. Então, era escondido, fechada, onde guardava a colheita, os cereais. Havia 13 litros, mais ou menos. Mais ou menos, né? 13 litros, mais ou menos. Então, para vocês entenderem o que é candeia, o que é alqueire. E como de costume, nós começamos pelo texto evangélico. Mateus e Lucas hoje, os textos de hoje. Primeiro de Mateus. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Depois vem a de Lucas. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob a cama, mas a põe sob o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Isso aqui serve para tudo, viu bem, gente? Essa coisa do secreto que nós estamos vendo aqui nessas mudanças, que nada que é secreto, hoje as coisas estão fluindo, tudo vai ser veiculado, né? Seus discípulos se aproximando, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E, lhes respondendo, disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse: vós escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda e que, estando convertidos, eu não os cure. Engraçado, aqui parece que há uma contradição, não sei se vocês notaram. Lá diz que a verdade tem que ser dita, a luz tem que se fazer. E aqui ele já separa. Por que parábolas? Que para os discípulos ele falava tudo que precisava, que eles sabiam como entender. E para o povo em parábolas, que a parábola era uma tradição que vai passando de geração em geração. São as histórias, que todos nós temos história dos nossos antepassados, que vai passando, sempre contando o fato. Então é isso, tá a explicação por que das parábolas, porque para o povão, que ainda era um tanto quanto analfabeto mesmo, duros, tinha que contar histórias, mas lembrando que as histórias deles, poucas são as parábolas, mas muitas coisas ele trouxe realmente
a pureza do Evangelho. Não julgueis, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso aí não é parábola, já é coisa do dia a dia dele mesmo, mostrando como deve ser o procedimento de uma pessoa que está em evolução. Por que o Kardec fez isto? Pegou todo o Evangelho e explica para a gente. Exatamente, porque Kardec, você viu, ela está perguntando por que Kardec colocou isso para nós aqui. Porque Kardec, quando foi fazer o Evangelho, os Espíritos trouxeram para ele o seguinte, vocês vão ver no início do Evangelho, está explicado lá, por que ele pegou essa parte moral. É tudo aquilo que não tem controvérsias. Então ele tirou do Novo Testamento aquilo que é comum a todos, dever, moral, tudo isso aí, e colocou. Então aqui o Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral. E por que a parte moral? Porque a parte moral é exatamente que nós precisamos aprofundar a nossa moral para nossa evolução. Então, aqui não tem. Então, ele pegou os textos evangélicos, Kardec traz a sua contribuição e também os Espíritos vêm explicar para a gente, vai ficar de uma forma bem serena e tranquila de como nós fazemos isso. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo podemos dizer, que é a parte moral do Cristo, de uma forma bem tranquila, para que nós possamos realmente entender e seguir adiante. É por isso, né? Também é quase como se fossem as parábolas, né? Sim. Jesus não pegava as ideias e transformava em parábolas para que se entendesse. A mesma coisa aconteceu. Exatamente. Só que de uma forma sem parábola. Explica as parábolas. Hoje, a explicação das parábolas, as melhores explicações, nós podemos ver que a de Kardec, auxiliada pelos Espíritos, né? As instruções dos Espíritos, que é exatamente isso aí. É tirar a essência daquilo que foi dito, e não só pela letra, a essência. Então, aí que a gente vem a interessante. Por isso, gente, a importância da gente estudar o Evangelho. Quando o Espírito de Verdade diz aqui, Espíritas, amai-vos e instruí-vos, é exatamente isso. Primeiro o amor, essa mudança nossa. E precisamos instruirmos para entender. Por que nós precisamos nos instruirmos? Porque a nossa fé é raciocinada. E para ter fé raciocinada, você tem que compreender o porquê. Então, você tem que saber ter conhecimento para entender a fé raciocinada. Aí que entra toda essa moral da instrução e o amor, que é a base nossa para a nossa evolução. Verdade? Ó, gente, vocês podem intervir a qualquer momento, viu? Qualquer dúvida. Vamos ver agora as explicações que Kardec trouxe para nós. Por enquanto, aqui são dele ainda. Lá na frente que nós vamos ter as instruções dos Espíritos. E diz Kardec, então, admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto ele mesmo oculta, sem cessar, o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Mas aí por que ele manda a luz clarear para todo mundo e ele fala por alegoria, por parábolas, para as pessoas deduzirem? Aí vem a resposta. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vou-lo digo, porque vós é dado compreender esses mistérios. Aí a gente já vai entender por quê. Nessa evolução, gente, que ele está dizendo aqui, nós vamos trazer para os dias atuais e verificarmos que cada um de nós está num nível evolutivo. Então, nós não podemos criticar aquelas pessoas que estão lá na igreja evangélica, que estão lá achando que, dando a sua contribuição, e estão contentes com aquilo ali, entendem aquilo, que ainda acreditam no diabo, eles acham que é uma força que tem que o diabo. Não adianta a gente falar para eles. Então, cada um está num nível, mas se essa pessoa, mesmo com tudo isso aí, está com uma vida boa, reta, está eliminando seus vícios, aprimorando as virtudes, ele está em evolução também. Aqui está dizendo, um momento chega, como chegou para nós. Nós que somos espíritas, todos nós que, tirando a Zilá, que nasceu num berço espírita,
que já desde pequenininha, todos nós viemos de outras religiões. Fomos batizados, tal, e chegou no momento que alguma coisa mexeu conosco. A procura de respostas, entendimento da vida, e fomos procurar. Uns pela dor, outros pelo amor, outros pela curiosidade, outros pelo discernimento, não interessa, mas estamos. Então, o momento nosso chegou de abraçar essa doutrina que prima pela lógica, né, pela razão, mostra a justiça divina como sob uma forma transparente, bonita, fácil de entendimento para todos, mata, entre aspas, o céu e o inferno, né? O sofrimento eterno e aquele céu inoperante que ninguém faz nada, mata, mostra que nós estamos sempre em evolução, ora no corpo, ora voltando para o mundo espiritual, voltando de novo, com um objetivo, de evoluir. Então o momento nosso é agora. Talvez lá atrás, se alguém falasse para nós, a gente não ia entender. Ainda mais Espiritismo, cidade pequena, que eu morei, o Hernando conhece, no meu tempo de criança, nem na porta do centro que descia, a gente passava, de medo. À noite ninguém descia lá, de medo, porque punha aquele terror. E tanto é o terror que uma vez, eu devia ter quanto? Uns 7, 8, 10 anos, sei lá, foi uns padres missionários lá, redentoristas, queria pôr fogo no centro. Literalmente incendiar o centro espírita lá, que era pequenininho. Aí foi assim, alguém entrou lá e era para destruir. Quer dizer, então, nós estamos hoje porque chegou o nosso momento. Então, agora nós somos, a candeia nossa agora está no alto. Nós não precisamos mais falar em parábolas. Veja bem, entendendo muito bem que o espírita não faz proselitismo, ou seja, denegrir as outras para chamar as pessoas para nós e buscar bater na porta de cada um para voltar para ser espírita. Não, nós não fazemos isso. A porta do centro é sempre aberta para todas as pessoas que tiverem. É um pronto-socorro, que quiserem chegar, damos o nosso apoio, tudo é a função da doutrina. Respondemos o que nos perguntam. Mas, se a pessoa quiser aceitar, aceite. Vem, será muito bem recebido. Se não, tranquilamente. Porque esse conhecimento que faz o bem para a gente começa devagarzinho, a cada vez sendo motivado, né? A gente fala, puxa vida, eu era para trás, olho para trás, eu fazia tanta coisa que hoje eu não faço mais. Não porque medo, não, porque é conhecimento. Você conhece, você fala, gente, isso aqui não está acrescentando nada na minha vida. Eu sei que existe uma lei de causa e efeito, que vai ter sempre que faz parte da justiça divina. Então, por que eu vou teimar em fazer algo que eu tenho conhecimento, que eu sei que vai ter uma consequência negativa? Então, é essa lógica que anima a gente a seguir adiante, não é verdade? Seguindo. Mas a vós eu vos digo porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava-se, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideravelmente revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-los. É exatamente. As pessoas que... por isso que você não pode forçar a barra com as pessoas. Discutir religião com pessoas que não são nada, que não comungam conosco. Eles não vão entender, não vão aceitar, e você vai jogar no deserto. Então, agora, a pessoa respondendo aquilo que foi nos perguntado, ajudando onde precisa ser ajudado, aí sim. E, sobretudo, através do exemplo. O espírita tem que ser exemplo de vida. Não ser perfeito, não somos, mas aquele que está mostrando vontade sempre de melhorar. E é o que Kardec diz, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. É isso. A gente
labutar. Não é fácil. E quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente se cobra. Não é os outros que nos cobram, a gente mesmo se cobra. Será que está certo isso? Será que é ok? Será que eu fiz isso? Isso é bom, porque nós sabemos que a lei de Deus, como diz lá no livro do Espírito, está na nossa consciência, né? Está dentro de nós. Então, aquilo que está falando bem para nós, estamos certos. Se mexeu, vamos procurar, viu? Para melhorarmos. Correto, gente? Seguindo. Ocorre o mesmo com os homens em geral. Como todos os indivíduos, as gerações têm a sua infância, a sua juventude, a sua idade matura. Cada coisa deve vir a seu tempo. E o grão semeado fora da época não frutifica. Viu que beleza, gente? Vamos transportar para nós de novo o grão que chegou para nós, que frutificou, porque nós já estávamos preparados para isso. Nós somos realmente os trabalhadores da última hora, porque a gente está sentindo com razão, com tranquilidade, essas mudanças, entendendo as mudanças que estão ocorrendo, verificando a importância da transformação moral, que deve ser a base da nossa vida, né? É a teoria do dever, né? A ética. A gente tem que ser sempre conosco. Por quê? Porque a gente está em processo evolutivo. E a Terra está nessa transformação, onde muitos já não reencarnarão aqui. E nós tivemos uma palestra aqui na sexta-feira, muito boa, do André Luiz, lá de Valinhos, parece. Ele foi muito bom. E ele disse que a grande coisa, mais da metade das pessoas que desencarnam voltam para o mundo espiritual sem ter acrescentado nada de bom. Perde totalmente a reencarnação. Mais da metade. Agora, ao espírita, com o conhecimento que nós temos, isso não pode ocorrer. Nós temos que batalhar diariamente para a nossa melhora íntima. Esse é o nosso objetivo. Porque, senão, já pensou? Quanto tempo nós esperamos lá para vir? Todo mundo espera. Uns séculos, às vezes. Consegue a oportunidade de voltar. Chega aqui, esquece, lógico. A índole fala mais forte e começa nos prazeres do mundo. O ter, né? O ter poder, dinheiro. E esquece que nós não somos só corpo. Corpo é apenas um detalhe, nós somos espírito, aprisionados num corpo físico para evoluir. Você desencarna. Vocês já pensaram, chegando lá e ver que se você não aproveitou nada, você ficou 80 anos aqui e não aproveitou nada, não evoluiu nada? Deve ser uma coisa muito séria. Isso também na vida real, né? Na vida uma real. Uma senhora com 90 anos, 80, seja lá o que for, casou, teve filhos, depois está tudo perdido aí, na verdade não fez nada. O que fez? O que contribuiu para aquela família? É interessante isso aí. Mas estamos aqui sobre um teto espírita, né? Que é a mais importante das nossas vidas, pelo conhecimento que vem conosco, para que nós possamos refazer a nossa vida e sempre recomeçar. Esse é o nosso objetivo. Onde eu parei, gente? Concordo, estou pensando sério. Mas essa, pelo menos, ainda teve filho, né? O plano de ter filhos, tudo bem, pode ter falhado na educação, na criação. Mas tem uns que nem isso também. Vem e vive as custas dos outros, fazendo coisa errada. Mas aí é um grande problema, já está a Elisante, ela está citando o exemplo aqui de pessoas que vêm, constitui família, às vezes, põe filho no mundo, esquece que são filhos, leva de qualquer jeito, e os filhos, às vezes, mesmo tendo uma educação boa, se desandam pelo livre-arbítrio. Mas Kardec explica lá no livro dos Espíritos a isso, que vai perguntar, quanto que fizeram dos Espíritos que eu lhes dei sob a sua guarda? Se você os ensinou tudo, deu tudo de bom, mostrou que é certo, e eles falharam, o problema não é mais seu, você fez. É o livre-arbítrio da pessoa. Agora, se você foi omisso e passou a mão na cabeça dos seus filhos, fazer as coisas ruins, e você incentivando, fazer tudo, aí a responsabilidade, essa responsabilidade será cobrada mesmo. E os missionários?
que não casaram, não tiveram filhos, nada, mas tem milhares de filhos através do ensinamento. Eu não me lembro o seguinte, quantos, Hernando, você me ajuda, quantos filhos adotivos de Valdo tem? Mais de 60, né? Divaldo, né? Divaldo. Tem, mais de 9 Ou mais. eu li uma reportagem. Mais, né? Que ele adotou como filho, meu filho. Olha tanta criançada que teve lá. O problema em relação à educação dos filhos, e hoje é muito comum dentro do movimento espírita, a gente vê muito isso, porque quando você fala em conhecimento, o conhecimento ele tem que trazer o sim, sim, não, não, para o espírita pelo menos. E a grande maioria dos espíritas, por mais conhecimento que tenham, não adotam o sim, sim, não, não. Então, o filho, eu tive uma experiência dessa, que eu dirigi um grupo de pais lá do irmão Alexandre, e um dia um amigo meu, não vou citar nome, mas ele já frequentava lá há muito tempo, e um dia ele chegou em mim e falou assim: Hernani, meu filho não vem mais. Ah, mas por quê? Ah, porque ele fez 15 anos, então agora ele não quer vir mais. E eu não posso obrigar, né? Eu falei, bom, sua opinião é sua, né? Você quer a minha opinião? Ah, quero. Eu falei, então, lá em casa não. Lá em casa, enquanto come feijão, meu feijão, é obrigado. Ah, mas o senhor brinca, seu filho? Eu brigo. Se o seu filho, falei para ele, chegar aqui com você amanhã e falar que segunda-feira não vai mais à aula, porque ele fez 15 anos, você vai permitir? Ah, não. Eu falei, então, você não permite que ele não vá à aula, mas permite que ele não vá a Deus, né? Então, meu companheiro, isso é uma questão de posicionamento. Interessante o que você está falando. O Hernando está falando uma coisa muito interessante, eu vou repetir, a respeito de autoridade e autoritarismo na criação de filhos. Ele está dizendo o seguinte, que enquanto os nossos filhos estiverem sobre as nossas asas, sobre nossa responsabilidade, eles sim têm que cumprir as regras. Agora, o dia que eles acharem por bem seguir a vida deles e exercer o livre-arbítrio, mais o conhecimento foi dado. Se eles errarem, vão errar por conta e risco deles. Então, autoridade é isso, autoritarismo não. Agora, autoridade é a seguinte. Só para complementar, o meu filho hoje fez 19 anos sábado. Ele não frequenta mais a doutrina espírita. Mas enquanto teve lá sobre, como você disse aí, as minhas asas, ele tem um dia, isso vai servir muito para ele. Mas não tenha dúvida disso. Os meus são a mesma coisa. Enquanto até 18 anos que ficaram bonitinho lá dentro de casa, tudo, criaram o saíram, agora que eu explico para eles, pelo menos o conhecimento que vocês tiverem na doutrina, lembre-se de causa e efeito e livre-arbítrio, viu? Lembre-se muito disso, porque você pode ter, a liberdade de escolha é tranquila, mas vai ter consequências. Olha bem a vida de vocês, eu quero o melhor para vocês, agora eu estou consciente, eu e tua mãe, que demos o melhor para vocês. Agora, a vida de vocês. Então, isso aí é muito importante. Mas eu acho, como os dele e os meus filhos, da Zilá, da Marina, que esse conhecimento dado no começo lá, pauta a vida. Por que eu falo isso? Porque os meus filhos, mesmo não vindo na doutrina, às vezes não vem, mas a vida deles é regrada em coisa certa. Então, não me deram um mínimo de trabalho, cada um seguindo a tua vida. Então, quer dizer, esse conhecimento foi muito importante. Mas, exatamente, o Evangelho no Lar, ele saía 15 anos, 7 horas o Evangelho no Lar. Esteja onde quiserem. Nunca faltaram um dia, só que quando estava viajando. 10 para 7, estava lá em casa. Mas é isso aí. É o sim, sim, não, não. Agora, saíram de casa, foram embora, aí é a vida de cada um. Mas, infelizmente, é isso mesmo que funciona. Né, gente? Ocorre, né? Ocorre o mesmo com os homens em geral. Como os indivíduos, as gerações têm sua infância, sua juventude, sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo e o grão semeado, fora de época, não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente, deve, cedo ou tarde, ser descoberto. Porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, lógico, chegou um grau de desenvolvimento que você tem capacidade, tem discernimento
de entender. Por exemplo, a ideia do diabo, por exemplo, que as igrejas pentecostais falam. É uma coisa que eles acreditam piamente que o diabo é um ser à parte de Deus. Aí você pergunta para eles, mas quem criou o mundo? Foi Deus. Então Deus criou o diabo também, então? Aí você fala e sai correndo. É a pergunta. Se Deus criou tudo, como é que o diabo é um ser à parte? Né? Então, nós sabemos que espíritos, né, maléficos estão por aí mesmo, faz parte da vida, que um dia vão tornar-se anjos também, vão evoluir, todos nós vamos evoluir, e é assim que a gente vai. Os homens procuram eles mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé, e é então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, porque sem a luz da razão a fé enfraquece. Olha que frase maravilhosa, gente. Sem a luz da razão a fé enfraquece. Porque tudo aquilo que nos obriga a crer sem uma explicação, não engole. Agora, quando a doutrina fala isso, mostra o único dogma do Espiritismo, chama-se reencarnação, que é comprovadamente, não só por espíritas, pelos médicos, pelos espíritos, toda aí, parapsicólogo, toda terapia de vidas passadas, prova. Então, é um dogma que esse não admite a controvérsia, porque já foi comprovado mesmo, né? O dogma da reencarnação. Agora os outros falam, por isso, porque tem que ser assim, porque tem que ser aquilo ali, é complicado, você não vê razão naquilo, não tem lógica naquilo, aí fica difícil. E como somos seres inteligentes, que estamos em evolução, as coisas e o mais interessante, a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. O que é filosofia? Não é a procura de saber, de você ter resposta para tudo? É o livro dos Espíritos, 1000 e tantas perguntas e respostas, que abrange tudo. E a filosofia espírita está no livro dos Espíritos, que hoje está aniversariando, né? A sua chegada. Então nós temos que, eu sempre digo para as pessoas, não creiam em tudo que eu estou dizendo, que eu também não sou dono da verdade, porque às vezes nós somos falíveis, mas vão procurar na doutrina, vamos ficar certinho, se eu não estou falando coisas fora de base, extra doutrina, não, é isso que a gente tem que ver, e todo mundo, então nós temos que aceitar as coisas. O mais interessante, gente, como Kardec fez o livro dos Espíritos, ele mandava as perguntas para vários médiuns, e depois vinham as respostas, então cada um respondia, o sentido das respostas era o mesmo, ele pegava aquilo e fazia, então, várias médiuns, em várias partes, respondiam aquilo, então é isso aí. Quando chega uma coisa nova, por exemplo, a ciência está aí, vamos aguardar um pouquinho, tem um médium tipo Divaldo, outros médios bons estão aí, veio uma comunicação, veio outra comunicação boa, você fala, aí tem sentido, porque infelizmente tem muita gente vivendo, pseudo-espíritas vivendo de livros romanceados, que não tem nada a ver com a doutrina espírita, pseudos. Então a gente tem que tomar muito cuidado a respeito disso aí. Então quando vai pipocando, por exemplo, quando começou a transição planetária, que Kardec fala lá na Gênese, capítulo 18, chegou os tempos, Divaldo passou, Bezerra de Menezes trazendo, trouxe a transição planetária, outros, André Luiz Ruiz, a mesma coisa, outro, pelo Espírito de Luz, trouxe a mesma coisa, outros médicos fazendo, Chico já falava disso. Então, gente, aí a coisa realmente tem fundamento, né? Seguindo. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Exatamente, acabei de falar. Então, chegou no momento da transição. Veio as explicações, que estava lá na Gênese, veio agora. Por quê? Porque chegou o momento. Então, os médios estão sabendo. Por quê? Estamos maduros para saber que algo está em mudança, está em transição mesmo. Ela as mantém em reserva e não sob o alqueire,
mas os homens que estão de posse delas as ocultam a maior parte do tempo ao vulgo, ou seja, ao povo, com a intenção de o dominar. São eles que colocam verdadeiramente luz sobre o alqueire. Por quê? Aí vamos contar um pouquinho de história agora. Por que Martim Lutero foi contra a igreja e fez a reforma protestante? Por causa das indulgências que o Papa precisava construir lá, não sei o que, lá em Roma, e começou a cobrar, vender um lugarzinho no céu para as pessoas. Ele separou, né? Fez aquilo. E o que? A Igreja Católica, só os padres e os religiosos que tinham acesso à Bíblia. O povo não tinha, era tudo em latim, só eles que liam e interpretavam ao gosto deles. O que Lutero fez? Ele traduziu para o alemão. A primeira coisa dele, a Bíblia, e jogou na mão do povo. E vamos discutir juntos, estudando. A intenção dele era perfeita. Ele veio, inclusive lá no A Caminho da Luz, fala que ele veio exatamente para dar uma melhora na Igreja Católica. Mas daí, de repente, passou um pouquinho, já Calvino já mudou para lá, outros já mudaram para lá, e já foi, então, e viu essa salada de seitas que está até hoje ainda aí, brigando às vezes em nome dele, lamentavelmente ainda, né? Não veio trazer a paz, mas a divisão, exatamente, para a gente começar a entender como é difícil as pessoas caírem a ficha e estarem prontas para receber uma boa nova. Não por medo, não pelo terror, como foi antigamente, né? A Inquisição, por exemplo, matava as pessoas pelo terror. Você é médico, vai morrer. Fogueira eterna. Bartolomeu, exatamente. Foram assassinadas mais de 30 mil pessoas, né? Noite de São Bartolomeu. Por conta de Deus, de Jesus, olha você vê. E não vai longe. Lá na Irlanda, católico protestante lá, quantos morreram, gente? Irlanda do Norte. Eles faziam aquelas marchas lá, uma marcha dos católicos. Uma marcha, quando encontrava, morriam tanto. Se fosse lá no tempo das cruzadas, tudo bem. Mas agora, século XX, gente. Século XX. Então agora, estamos na hora mesmo dessa mudança de patamar da Terra. Agora, aquele pessoal que não conseguia acompanhar, lamentavelmente, não vão reencarnar mais aqui, está escrito. Irão para os mundos de acordo com a sua vibração, né? A vibração dele, de cada um de nós. Então, a gente tem que ver isso, é muito importante isso aí. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram, mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo, ou seja, o povão, tornado adulto, quis penetrar o fundo das coisas e então rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. Quer dizer, a ciência veio exatamente comprovar isso aí. E hoje, nas casas espíritas, que eu acho muito bonito, é a juventude chegando para a procura de respostas. As jovens de 17, 18 anos, que sentindo um vazio existencial, graças a Deus procuram, porque às vezes se refugiam nas drogas e outras coisas. Mas essa procura, né, Marcelo, que vem sempre nas casas espíritas, vem procurando o atendimento fraterno, pessoas, essa procura, essa ligação. Eles não querem uma religião formal, eles querem religiosidade, espiritualidade. E aqui a gente passa para eles, não é verdade? Meu filho gosta muito disso, ele gosta daquele aqui, né? Você lembra? Agora ele gosta muito de assim, ele vai montar, mãe, sabe? Eu fico assim, acho que eu, o meu conhecimento, o pai dele, acho que ele ensina. Mas é a geração nova que está chegando, que realmente já vem com uma bagagem melhor mesmo, isso aí não tenho dúvida. Agora, precisa exatamente o que nós falamos no começo aqui, a autoridade. Os jovens têm inteligência, têm sapiência maior, mas têm que ter limites. Os pais que não dão limite aos seus filhos vão colher muita tristeza no futuro. Não tenham dúvida disso. Então, é isso que tem que pôr sempre na cabeça. Seguindo,
Não pode aí haver mistérios absolutos. E Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será revelado um dia. E o que o homem não pode ainda compreender na terra, lhe será sucessivamente relevado nos mundos mais avançados, e quando tiver purificado, neste mundo, ele ainda está no nevoeiro. Quer dizer que sempre a procura do conhecimento é eterna. Tanto é que qual a ideia que nós temos de Deus, né? A ideia de uma pessoa, de gente, como se fosse gente, as religiões colocaram, né? Antropomórfico, né? Deus. Tanto que Kardec não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. A primeira pergunta do livro dos Espíritos. É exatamente para... Nem ele não tem abrangência, a nossa capacidade de entendimento não dá para entender ainda, não tem como entender. É uma coisa, olha lá, mesmo nos mundos mais avançados, ainda vai estar no nevoeiro, alguma coisa ainda vai faltar para a gente chegar lá. Mas o importante é aqui e agora, né? A gente, quando pensa em Deus, eu acho que a grande maioria de nós é quase maquinal olhar para cima. Olhar para cima, exatamente. É aquele sentido, né, de céu e inferno, né, para baixo. Mas a gente tem que aprender a ver Deus nas coisas da natureza. Em tudo que você pode ver, você enxerga Deus. Você vê uma pessoa feliz, até paupérrima, mas vivendo dignamente, com um sorriso nos lábios, você enxerga Deus. Você vê que é uma pessoa agradecida, que está ali vivenciando, aceitando aquela situação, mas vivendo bem, não se revoltando. Então Deus tem tudo. Mas o problema é que o problema da matéria é terrível. Nós somos envolvidos, nós sofremos lavagem cerebral 24 horas por dia. É bombardeio para ter, você tem que ter. Esse celular já não vale mais, já tem que ter outro, a TV já não tem jeito mais, já tem, e ter, e poder, o vizinho tem, eu quero ter também, e vamos para frente. E esquece que somos espíritos. Eu acho que todo dia de manhã nós falamos, eu sou espírito preso num corpo, tem que falar assim. Para a gente cair a ficha da gente, que nós vivemos como se fosse só corpo, lamentavelmente. Paulo, ele nos concita isso, né? Ele fala, se somos espíritos, andemos também. É verdade, perfeito, né? A gente não anda em espírito, a gente anda como Hernando, José, Maria. É verdade. Então ele dá esse alerta para a gente. Olha, mas, gente, mas é legal isso, porque para a gente entender isso, tudo tem sua época mesmo. É quando está maduro para entender. Agora você entende por que tem que ser assim. Porque você vai falar para um índio que está lá no meio do mato, falar essas coisas, ele não vai entender. Ele vai entender que Deus é a chuva, é o sol, é aquilo lá. Por quê? A capacidade dele ainda está na infância. Agora, nós temos uma questão muito séria, que a quem muito foi dado, muito será pedido. E nós temos conhecimento, sabemos, então vamos colocar. É caminho sem volta. Eu sempre digo, as pessoas que chegam aqui, entra aqui, começa a conhecer, lei de causa e efeito, livre-arbítrio, tal, pode sair embora, mas vai ser certeza que vai ser... A espada já está sobre a cabeça. Por quê? Porque as pessoas pensam que a lei de causa e efeito é só para os espíritos, não é para ninguém mais, né? E é para todo mundo. Isso é legal. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido ficou oculto para ele. Deve-se observar que Jesus não se exprimiu por parábolas, senão sobre as partes de alguma sorte abstratas da sua doutrina. Quer dizer, não foi tudo só parábola, que comentamos no começo. Mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa de salvação. Tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Matou. Na realidade, ele mostrou para isso, né, da pedra da adúltera lá, né, que estava sendo, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Com a medida que medide, será medido. Não julgueis para não ser julgado. Isso não é parábola. É sério. Colocou a humildade e a caridade. Tanto que o axioma melhor da doutrina espírita é, fora da caridade não há salvação. Que a caridade nada mais é que o amor em ação. Né? A gente está vendo isso aí, a beleza e a amplitude da caridade.
As pessoas pensam que caridade é tirar um dinheiro do bolso e dar para alguém. Meu Deus. Essa é a mais simples de todas as caridades. A caridade de ouvir as pessoas é uma grande caridade. A caridade de dar um sorriso a alguém, estender uma mão assim, sem querer, mas não com dinheiro, mas de afeto, de carinho. 1 minuto, uma coisa mínima. Faz parte da nossa vida. Quando você começa a fazer essas pequenas coisas, que ninguém precisa ficar sabendo, só você. Mas intimamente você sabe, eu fiz alguma coisa boa. Isso você está fazendo o que Cristo. Somos muito imperfeitos ainda. Senão a gente não estava na terra, se fosse perfeito. Todos nós somos imperfeitos. Mas caminhando, pelo menos é esse o nosso objetivo. Conhecer para vivenciar. Porque não adianta só conhecer. Saber tudo, pode decorar todinho o Evangelho aqui. Tudo. As 1000 e tantas perguntas do Livro dos Espíritos. Tudo. Mas eu não coloco em prática na minha vida, o que adianta? Absolutamente nada. Então, nós temos que vivenciar. Esse é o nosso objetivo. Gente, Cláudio, você falou isso, eu me lembrei, porque principalmente gente que divulga a doutrina. Sim. Eu, estudando para fazer uma palestra sobre São Francisco, ele me deu uma cacetada que eu falei para você, ele é maravilhoso. Aí eu estou lendo lá e ele está falando assim: devemos divulgar o Evangelho a todo instante. Ponto. Aí ele continua: se necessário, use a palavra. Quer dizer, pelo exemplo. É maravilhoso isso, né? Quando eu vi aquilo, eu falei: Jesus, acabou comigo. Então é maravilhoso. Mas é verdade, tem aquela historinha que eu sempre conto aqui, do velhinho que assim ficava na primeira, e o palestrante falando que a coisa mais bonita do mundo, né? Morre lá o palestrante no umbral, e quem que vai socorrer? O velhinho. Aí, você, mas eu que falava bonito lá, você que fez, não, mas eu fazia o que você falava. A minha responsabilidade é enorme. Mas é verdade. É. Por quê? Que não adianta nada falar bonito. Fala maravilhosamente bem, se não faz pelo menos o mínimo necessário. Se você não fizer nada, mas se você fizer alguma coisa para você de melhora, já é alguma coisa. Mas para a sua melhora, você tem que aprender a olhar os outros com outros olhos também, senão você não melhora. Se o seu olhar for tão crítico e duro com os outros, como é que você vai olhar para dentro? É complicado, né? Quando você amansa os olhos, quando você vê as imperfeições alheias e não critica, não ao dedinho aqui, um para lá e 3 para cá, e já vê com outra ideia, já modifica. Então, esse conhecimento, gente, é muito importante para a gente entender e pôr em prática. Essa de São Francisco é fantástica, vou guardar. Dá uma palestra. Só isso aí dá uma palestra. Só essa frase dá uma... E que palestra? Dá para você falar quase 1 hora a respeito disso aí. Se possível com palavras, gostei. Muito boa. Devia ser devia ser assim, porque era a regra de conduta, regra que todo mundo devia compreender para poder observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, não desenvolvia seu pensamento senão aos seus discípulos, estando estes mais avançados, moral e intelectualmente. Você já pensou que maravilha o que ele falava sem papas línguas para os discípulos, né? Falando a verdade, tudo aqui, tudo já antevendo. Tem um livro que não é espírita, mas é fantástico. Eu já comentei aqui. É um livro, ficção, Cavalo de Troia, não sei se vocês já viram falar. J.J. Benítez. E eles, é uma máquina do tempo, ficção, que eles voltam ao tempo de Jesus, 2, se caracteriza tudo, e vão acompanhando Jesus. E Jesus, sabendo que eles eram do futuro, olhando para eles lá e falando, essas reuniões que está falando aqui, eu me lembrei por isso, as reuniões que ele fazia sozinho com os discípulos, é totalmente diferente do que ele fazia com o povão. Porque a eles, ele estava falando, vocês vão fazer isso, vai ser duro, já faria tudo o que tinha que fazer, para ver exatamente
o que precisava, né? Esses 12, depois mais 70, mais 200, já foi indo embora e estamos chegando aqui hoje. Atrasados, mas chegamos. Já podia estar há mais tempo aqui, nesse caminho, né? Mas tudo bem. Onde eu parei mesmo? Mais avançado intelectualmente, né? Jesus pudera iniciá-lo das verdades mais abstratas. Por isso ele disse, aqueles que já têm, será dado ainda mais. É outra coisa também que vai dar o que já tem, exatamente isso, vai dar cada vez mais, né? Vamos dar tempo de encerrar. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores, lá na frente. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender o seu verdadeiro sentido. Então, por isso que ele já disse, no momento oportuno, vos enviarei o Consolador prometido, que irá esclarecer tudo aquilo que não podia ser esclarecido na época. É exatamente. Final do século XIX, chegou essa beleza que hoje aniversaria, né? O Livro dos Espíritos. O Espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente. Os Espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina. E é assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado para fazê-las sair da sombra. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número. Teria mesmo assustado os que para isso não estavam preparados, o que teria prejudicado a sua propagação. Se, pois, os Espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque não haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloque a candeia sobre o alqueiro, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles deixam a uma ideia o tempo de amadurecer e se propagar, de apresentarem uma a outra, e aos acontecimentos o de lhe preparar a aceitação. Quer dizer que tem muita coisa para ser revelada ainda, que não está na hora. E no momento oportuno, os mundos habitados, por exemplo, né, que falam, todos são habitados. E aí, vamos receber a visita deles? Quem garante? Estamos preparados para isso? A gente não sabe. Vamos ter. Muita coisa vai chegar. Então, semana que vem nós vamos ver não vade aos gentios. É outra coisa também que vai dar um pouco de interpretação, né? Não vai, mas foi. Então, aí que a gente vai encerrar por hoje e esperamos que na próxima semana a gente esteja aqui juntos novamente. Que Jesus esteja conosco.